Esta aula tem o apoio da WX Soluções, representante exclusivo da PCsoft para o Brasil. E nesta aula nós vamos ver a parte 7 da programação orientada a objetos do nosso guia WinDev 26, criando o objeto laço. Quando ocorre o clique esquerdo do mouse na nossa classe, ele chama uma função chamada novo laço, onde ele nos permite criar um novo laço ou um novo objeto de seleção. Então nós vamos teclar F2 aqui e vamos abrir a função novo laço. Se vocês olharem aqui na árvore do projeto, vocês vão ver que novo laço é um método da classe, e nós começamos redefinindo a posição de seleção. Então, ponto x1, ponto y1, ponto x2 e ponto y2, que são propriedades da nossa classe, vão ser igualados à posição x do mouse e posição y do mouse. Depois nós chamamos a função classificar coordenadas, iniciamos a rota de desenho usando a função dStartDrawing, que inicia o desenho. Usamos a função depend para mudar a plotagem dos pontos e chamamos a função dChangeModeDrawXOR. Porque a função clique esquerdo é uma função privada, ela é executada e visível unicamente dentro da classe. Por isso que ela chama aqui a função novo laço. Observe a forma como é chamada a função aqui, dois pontos, novo laço. Tá? E em seguida, nós temos o uso da função novo laço e dentro dela classificar coordenadas. Então vamos fazer um F2 aqui. Classificar coordenadas, pega a altura esquerda x, altura esquerda y, a base direita x e a base direita y. Classificamos as coordenadas para distinguir o canto superior esquerdo e o canto inferior direito, xtemp, ytemp do tipo int. Fazemos as atribuições aqui dentro de um if. Depois fazemos novamente as definições para as coordenadas y e aqui nas coordenadas x. Memorizamos altura e largura. Quando nós movemos o mouse, ele faz um desenho do laço que recebe como argumento as posições x e y, xy1 e y1, x2 e y2. Se as linhas forem sobrepostas, desenhamos uma linha usando a função dLine, né, com a constante i transparente. Depois fazemos a criação do retângulo usando a função dRetângulo, xy menos 1, y1 menos 1, x2 mais 1, y2 mais 1, com a constante i transparente. Aí nós temos as demais funções que são de classificação de coordenadas, né, que a gente já viu aqui. Depois nós mostramos a seleção da imagem. Então, passamos com o argumento o nome do campo de imagem, respeitando a proporção da seleção, declaramos a variável fret seleção do tipo real, definimos altura, largura, fazemos as diversas atribuições aqui, tá,
dentro da função. Fazemos adaptações para altura e largura. Quando a imagem é mais estreita, quando a imagem é menor, enfim, as diversas linhas de programação que permitem a viabilização do controle de imagem. Só deixa eu diminuir um pouco aqui o display para que o código fique visível. Então deixa eu pegar, passar ele para 150 aqui. Vai ficar menor aqui, mas vai ser possível visualizar na tela todo o código. Ó. Agora eu vou voltar outra vez para cá, para que fique mais visível no caso. Então liberamos os recursos em seguida de End Drawing, porque eu estava desenhando, então finalizo as funções de desenho. Copio o conteúdo do laço de eleição para o controle de imagem, usando a função decopy BLT, passando como argumento o nome de controle de imagem, o campo de destino e a função copy srcopy, passando a altura esquerda x, altura esquerda y, n altura e n largura. Depois eu tenho a função gerenciar clique, que faz a memorização da procedure callback, que será executada quando ocorrer um clique no controle de imagem. Aqui gerenciamos quando o mouse passa sobre o controle, recebe o nome da procedure callback. Aqui traçamos as coordenadas do laço. Então aqui é um código, uma linha bastante grande. Vamos tentar dividir aqui. Vamos colocar aqui 1, 2, 3. Vamos ver se ele vai aceitar. Aqui, ó. Então agora eu tenho a linha do return totalmente visível. Tá? Em linhas gerais, essa é a classe Celaço que nós escrevemos e explicamos método por método para que possamos usar uma função muito poderosa da linguagem W, disponível a partir da versão 26, infelizmente, que são as funções de OCR. Com o uso das funções de OCR e mais a classe Celaço, nós podemos fazer uma aplicação muito interessante de captura de uma imagem e passar os valores dessa imagem para variáveis ou para colunas de um banco de dados. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.